Olá, eu me chamo Mariana Almeida, sou aluna de doutorado e funcionária do Instituto de Macromoléculas Professora Heloísa Mano, da UFRJ. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Impacto de nanopartículas de dióxido de silício, dióxido de titânio e óxido de zinco sobre a germinação de sementes de alface e pepino. As embalagens alimentícias desempenham um papel fundamental na segurança dos alimentos, protegendo-os de contaminações e adulterações. Os polímeros petroquímicos são largamente utilizados no setor de embalagens. No entanto, os nanocompostos de matriz biodegradável apresentam-se como poderosos substitutos a esses materiais mais convencionais. Mas esse uso, né, de nanopartículas em embalagens alimentícias, ele requer uma atenção, porque a migração dessas partículas pode gerar toxicidade em consumidores e impactos ambientais negativos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a germinação de sementes de alface e pepino na presença de nanopartículas de dióxido de silício, dióxido de titânio e óxido de zinco, de diâmetros de aproximadamente 100 nanômetros, em 3 concentrações diferentes, sendo 1, 2 e 3 miligramas por ml. Para isso, foram realizados testes de germinação. 10 sementes de alface e 10 sementes de pepino, grupos de 10 sementes de alface e 10 sementes de pepino, foram dispostos sobre papel de filtro, como está representado aqui, e foram expostos a dispersões contendo nanopartículas. Os grupos de sementes foram alocados em caixas germinadoras com 12 horas de luz por 12 horas sem luz e umidade de 50%. Foram utilizados também 2 grupos controle, um para cada hortaliça. Esses grupos não foram expostos a nenhuma nanopartícula. Os resultados dos testes foram obtidos após 7 e 14 dias de germinação. Aos 30 dias de germinação, as sementes e brotos foram avaliados quanto ao teor de biomassa seca e o teor de metais nutricionais por espectroscopia de raio-x por energia dispersiva, o EDX. Aqui nós temos os resultados dos testes de germinação para 7 dias e para 14 dias. Após 7 dias de germinação, é possível observar que as nanopartículas em menor concentração, elas não tiveram qualquer efeito sobre as sementes para ambas as hortaliças. De forma geral, o dióxido de silício e o óxido de zinco atuaram acelerando a germinação das hortaliças quando utilizados nas 2 maiores concentrações. Já o dióxido de titânio causou um retardo da germinação das sementes nessas mesmas concentrações. Após 14 dias, todos os grupos de sementes alcançaram 100% de germinação, exceto os 2 grupos de pepino que foram expostos às maiores concentrações de dióxido de titânio. Os resultados de teor de biomassa seca estão apresentados aqui de maneira gráfica. É possível observar, de forma geral, que o dióxido de silício e o óxido de zinco não geraram alterações nessa biomassa seca para a alface em nenhuma das concentrações. Para o pepino, essas 2 nanopartículas, apenas nas maiores concentrações trabalhadas foram capazes de reduzir esse teor de biomassa seca. Agora, olhando para os resultados de dióxido de titânio,
a gente vai observar que as duas maiores concentrações trabalhadas geraram redução do teor de biomassa seca para ambas as hortaliças. Isso indica que a presença dessa nanopartícula compromete o desenvolvimento das estruturas dessas duas plantas. Aqui a gente tem os resultados de ADX para o pepino. O pepino foi escolhido porque ele se apresentou mais sensível às nanopartículas. Aqui a gente tem os resultados para as 3 nanopartículas agrupados. É possível observar que a presença das nanopartículas na germinação do pepino causou uma redução dos metais nutricionais, do sódio, do potássio, do cálcio, do magnésio e do ferro, nessa hortaliça. E essa redução ela foi maior quanto maior é a concentração da nanopartícula empregada. É possível ver aqui que a gente tem sempre uma queda na concentração conforme a gente aumenta na concentração dos metais, né? Conforme a gente aumenta aqui a concentração da nanopartícula. Além disso, nas sementes expostas ao dióxido de silício e titânio, a gente vê o surgimento do sinal relativo ao silício e ao titânio que não existia no controle, e esse sinal ele cresce conforme o aumento da concentração da dispersão a qual essas sementes foram expostas. Dessa forma, podemos concluir que, nesse trabalho, sementes de alface e pepino foram submetidas a testes de germinação após exposição a nanopartículas de dióxido de silício, dióxido de titânio e óxido de zinco em 3 concentrações diferentes. A exposição a nanopartículas de dióxido de silício e óxido de zinco acelerou a germinação de sementes de alface e pepino. Já a nanopartícula de dióxido de titânio causou um retardamento na germinação das hortaliças. Houve uma redução significativa do teor de biomassa seca nas sementes e brotos expostas às nanopartículas de dióxido de titânio, indicando um impacto no desenvolvimento das estruturas de ambas as hortaliças. Por fim, no que diz respeito ao teor de metais, o perfil nutricional das sementes e brotos de pepino foi alterado pela exposição às 3 nanopartículas avaliadas, o dióxido de silício, o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Por fim, eu gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa, localizado nos laboratórios LMBio e LPNP do IMA-UFRJ. Agradeço também ao UERJ e ao IFRJ pela parceria e pelas análises realizadas para que esse trabalho fosse possível, e agradeço também a atenção de vocês. Obrigada.